Glórias a Deus. Após esse breve período de louvor, nós vamos proceder à ministração da santa e bendita palavra. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor possa encher o seu coração nesta noite. Que a palavra que Deus separou, ela possa gerar esperança no seu coração. Possa fazer com que você mude também. Que você possa olhar para as coisas naturais com olhos espirituais. Que você possa ter o seu espírito aberto ao ensinamento do Senhor. Não o meu ensinamento. Eu não tenho nada a passar para você. Eu sou um ser humano como você é. Nas minhas veias corre sangue como você corre. Como corre nas suas veias. Eu sou um ser humano normal. Mas eu peço que Deus fale conosco nesta noite. Amém, queridos? Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A mão de Deus é o seu travesseiro. Travesseiros macios, travesseiros fofos, travesseiros de espuma, travesseiros de pena de ganso. Quanta diversidade! O Salmo 3 relata uma perseguição sofrida por Davi por meio do seu filho Absalão. Não havia travesseiro que pudesse afofar a sua cama. Não havia conforto humano ou conforto físico para isso. Apenas se refugiar sobre a poderosa mão de Deus. Algo semelhante acontece em velórios e enterros. Não há uma palavra, não há um abraço que venha trazer conforto daquela pessoa que perdeu o seu ente querido. Você está ali apenas fazendo um número, tentando de alguma maneira trazer algum tipo de conforto, mas o verdadeiro conforto, ele só pode proceder do Senhor. O verso que veio da semana passada é Salmos 3:5, que diz: Eu me deito e logo pego no sono. Desperto, pois é o Senhor quem me sustenta. Interessante que via uma reportagem na semana passada, alguns empresários sem conseguir dormir, e mostrava a pessoa, ela deitou por volta das 10h30, 11 horas da noite, meia-noite e tal, deitou e ela não conseguia dormir, mostrava o relógio 1 hora, mostrava 2 horas, aquela câmera dentro do quarto, com aquela luz que consegue ver no escuro, aquela lente que consegue ver no escuro, e era 2, e ele levantava e falou assim: olha, eu não consigo dormir, e eu vou lá fazer um chá, e eu como um biscoito, e tomo um leite, e quando foi por volta das 4h30 da manhã que ele foi conseguir dar um cochilo e acordou exausto. Davi, passando por uma luta de dificuldade, ele dormia e pegava no sono. Ele despertava, pois é o Senhor quem o sustenta. É uma das diferenças daquele que tem Deus e o que não tem Deus, que não tem Deus. Não quer dizer que você não vai passar lutas, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, mas quer dizer que é Ele que te sustenta. Usando exemplos comuns do dia a dia, Davi reconhece a sua fraqueza e necessidade urgente de socorro, mas também ele demonstra a sua confiança em Deus. Apesar da luta, ele se deitava para dormir e logo pegava no sono. Pois tendo feito tudo, ele fez a parte dele, ele entregava a sua fragilidade nas mãos daquele que é o único que poderia ajudá-lo, que é o Senhor. Depois de um bom sono, despertava também tranquilo, pois o Todo-Poderoso continuava com ele. Assim como é com Deus, assim como Deus era com Davi, também o é com você. Aleluia. A palavra de hoje tem como título: O pecado e a misericórdia de Deus. Sim, você é pecador. Dia após dia, minuto após minuto, você comete pecados de ações, omissões, pensamentos, desejos. O seu coração, ele se volta muitas vezes para coisas que não são lícitas, coisas que são realmente ilícitas. E nós pecamos. E muitas vezes nos olhamos no espelho e nos sentimos vergonha. Que cristianismo é esse que nós vivemos? Mas nós temos que entender que também há a misericórdia. Então a palavra de Deus hoje está no Salmo 130. Eu quero convidar você a abrir o Salmo 130. Salmos
130. Abra sua Bíblia. Não fica apenas ouvindo, a menos que você esteja incapacitado disso. Salmo 130 diz assim, começa falando cântico de romagem. Nós vamos falar o que é romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, mais uma vez lemos a Tua santa e bendita palavra. Que privilégio podermos ouvir a Tua santa palavra. Precisamos de direção para esta semana. Precisamos de direção para a nossa vida. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. O Senhor é aquele que é o nosso suficiente Salvador. E nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o nosso espírito seja ligado ao Teu Espírito. Que nós nos submetamos, que nós tenhamos o Espírito ensinável nesta noite, para ouvir a Tua palavra, reter o que é bom e aplicar nas nossas vidas. Peço, Pai, que sobre a minha vida venha uma capacitação especial, para que eu possa falar as Tuas palavras com a Tua boca. Que eu possa, Pai, ser um instrumento da Tua vontade nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. O primeiro aspecto que se nota sobre este salmo é o seu título, Cântico de Romagem. Este é um dos 15 salmos que fazem parte dos cânticos de romagem. O Salmo 120 inicia esse cântico de romagem e vai até o Salmo 134, inclusive. Salmos que foram feitos para serem cantados, na medida em que os peregrinos andavam pelas estradas rumo ao templo de Jerusalém, ou para pagar uma promessa, ou para cultuar ao Senhor, ou por causa de uma festa. Esta canção de romagem, ou canção de ascensão, em particular, ela tem uma particularidade, no sentido de ser a única em que, além das pessoas estarem cantando, se preparando para chegar na presença do Senhor, elas também executam uma ação de confissão dos seus pecados e também uma ação de penitência. Os viajantes que cantavam esta canção entendiam que não tinham nenhum direito em si mesmos de se encontrarem com Deus. Eles entendiam a pecaminosidade do seu ser. Eles, não sei se tinham espelho ou não, mas ao olhar para o lençol de água, eles viam o seu reflexo como que distorcido, e eles conseguiam ver os seus pecados. Eles conseguiam sentir o cheiro dos seus pecados, e eles não se sentiam dignos de entrarem na presença do Senhor. 8 vezes em 8 pequenos versos, vemos a atenção direcionada a Deus. Os cantores desta canção estavam confessando mais do que um desgosto a si mesmo, mais do que uma vergonha por um fracasso moral pontual na sua vida. Eles veem o seu pecado à luz da santidade de Deus. Eles comparam a sua vida com a santidade de Deus e eles se envergonham. Eles sabem que o pecado os separa da presença de Deus. E que a única coisa que eles merecem não é ir ao templo. A única coisa que você merece não está na presença do Senhor, mas é a punição, e a punição eterna. Quer o salmista neste salmo ore em seu próprio nome,
ou represente a minha vida e a sua vida como igreja, torna-se evidente que ele se acha esmagado pelas suas lutas e dificuldades. E ele suplica pelo livramento. Embora reconheça que o castigo que ele está passando é um ato de justiça de Deus, ele merece aquilo, ele encoraja a si mesmo, encoraja a mim, encoraja a você, todos os verdadeiros crentes, a nutrirem uma esperança, visto que Deus, ele é o eterno libertador do seu povo. E sempre tem prontidão os elementos, as ferramentas para te resgatar e me resgatar da morte. Salmo 130, verso 1 e 2, são os dois primeiros versículos que nós vamos meditar. Isso foi uma breve abertura deste salmo. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os seus ouvidos às minhas súplicas. É preciso observar que o salmista, ele não está falando como se ele estivesse numa rede, numa cadeira de praia, ou num momento de lazer. O salmista fala de si, ecoando a sua voz como se estivesse em um profundo abismo, e talvez seja isso que você está hoje. Sentindo-se submerso pelas calamidades que o assolam. A minha dor não é a sua dor, eu não tenho como medir a sua dor e você não tem como medir a minha. Mas o Senhor conhece o efeito desta luta e dificuldade na sua vida e na minha vida. E Ele olha para isso de uma maneira diferente. As misérias para as quais nós não temos esperança de que acabarão, trazem comumente desespero no caminho. Você olha para uma situação, você olha para outra situação, procura uma solução e você não encontra. O desespero bate. As misérias às quais não temos esperança de que acabarão, trazem desespero. Logo, as pessoas que estão em profunda angústia, eles padecem de uma coisa a mais. Se sentem em dificuldade de orar. Quantas pessoas que eu converso, pergunto como a pessoa está e a pessoa fala, eu estou com essa luta, eu estou com essa dificuldade. Está tão difícil orar. Parece que Deus ele fica longe. Quando é exatamente o contrário. Quando você é fraco, é que você é forte nele. Mas você se deixa abater. E você não consegue entrar na presença do Senhor e fica lutando com as suas próprias forças. Se considerarmos que enquanto desfrutamos de paz e prosperidade, nós somos frios em oração, é algo que eu te alerto sempre. Uma das coisas que eu te alerto é, mantenha-se firme na leitura e na oração, em especial nos momentos de bonança. Como se você criasse uma gordurinha, para que você, quando estivesse nos dias de calamidade e dificuldade, você pudesse consumir aquela gordura sem cair, sem você cair demais. Por que nós ficamos frios? Por que nós não oramos nos tempos em que nós estamos bem? Porque, na verdade, o nosso coração ele se acha numa segurança arrogante. Nunca a luta vai chegar a mim. Nunca a dificuldade vai chegar a mim, eu sou forte. Quando você fala para mim que você é forte, eu me preocupo com você. Eu oro sim quando você tem dificuldades. As pessoas mandam mensagem, eu oro por você. Tenha certeza que o seu pedido ele não fica em vão. Eu oro por você. Mas eu oro muito mais quando você fala, tá tudo bem, pastor Paulo, eu estou bem, eu estou ganhando muito dinheiro, a minha saúde está bem, a minha família está bem. Eu falo, que perigo. É admirável que apesar do nosso coração soberbo, no meio de lutas e dificuldades, que deveríamos buscar a Deus, pelo menos nesta época, nesta hora, nós nos sentimos mais entorpecidos, o nosso coração ele se endurece. Nosso coração ele se endurece. Tem um agir dentro da Igreja Católica Romana, que quando a pessoa ela quer casar, ela procura um santo lá, não lembro qual é o nome do santo,
E quando o santo não concede a ela o casamento, ela pega e vira o santo de cabeça para baixo, a imagem. Quando você não ora, parece que você está querendo fazer a mesma coisa com Deus. Não há como você ganhar esse cabo de guerra. O caminho é humilhação, submissão e oração ao Senhor. Todavia, das próprias tribulações, preocupações, perigos e angústia em que estava envolto o salmista, diferente de mim, diferente de você, ele obtém a confiança de chegar-se ao trono da graça. Ele já caminhou bastante na presença de Deus para saber que o consolo, a salvação e o escape vem do Senhor. A urgência da sua situação vem à tona pela repetição dos seus pedidos. Nesse Salmo 130, verso 1 e 2, ele diz: eu clamo, ouve a minha voz, Senhor. Estejam alertas os teus ouvidos. O salmista, ele está, o pedido dele é urgente. E ele faz questão de, entre aspas, importunar ao Senhor. Salmo 103, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades. Iniquidades em quem? Nele. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus ele for olhar para os seus pecados, para os seus pensamentos, pelas palavras que saem da sua boca, pelas suas ações e omissões, você acha que você fica na presença de Deus? Aqui o salmista reconhece que, embora estivesse sendo gravemente afligido, merecia com justiça a punição que lhe era infligida. Por seu próprio exemplo, ele envia uma regra para toda a igreja, para mim e para você, de observar que ninguém deve imaginar que pode entrar na presença de Deus senão por arrependimento, humilhação e reverência. Nunca entre na presença de Deus achando que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é a última bolacha do pacote. Eu sou santo, eu sou o libertador. Não pense isso. Não pense isso. Tenha no seu coração sempre uma atitude de minimizar, de diminuir você, para que, se for o caso, o Senhor ele te exalte. Uma parábola, Jesus Cristo fala que uma pessoa ela chegou e sentou-se nos lugares de destaque. E chegou uma pessoa e sentou no lugar humilde. O dono da reunião, da festa, ele fala: você que está aí fora, você que está aí atrás, vem aqui para frente. Mas está cheio. Você que está aqui no lugar de destaque, vai para lá. O Senhor ele quer que você mostre a sua dependência dele. Quando Deus exerce severidade em seu lidar conosco, nós, em especial, devemos saber que há perversidade no nosso coração. E que o caminho de Deus, ele só pode ser trilhado de uma forma. Só uma forma de você entrar na presença do grande Deus, do poderoso Deus vivo, aquele que é santo, 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 chama-se sacrifício do Cordeiro. Se você é filho, independente de religião, independente de crédito, se você é filho, se você tem realmente Jesus Cristo morando dentro do seu coração, você tem livre acesso ao Pai. Se não, se você vive um cristianismo, como nós falamos hoje pela manhã, um cristianismo superficial, um cristianismo que não demonstra o amor, não demonstra a ação do fruto do Espírito na sua vida e através da sua vida, você está se enganando. Você está se enganando. Salmo 143, verso 1 e 2 diz: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça, não segundo a minha força, não segundo a minha justiça, não segundo a minha limpeza, não as minhas boas obras, mas segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízos contra o seu servo, porque à tua vista não há justo nenhum, nenhum ser vivente é justo. Você acha que você é limpo? Você acha que você é santo? Você não é. E esse salmo é um salmo que mostra a angústia do salmista, porque ele está se direcionando à casa do Santo Deus. E ele começa a contemplar
a sua imundície, a sua sujeira. Sim, você é sujo. E o primeiro passo para a sua mudança é você entender que assim você é. Mas pastor, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Isso demanda a você mais constrangimento, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E por habitar dentro de você, ele tem que constranger você em relação à sua vida desleixada, a minha vida desleixada diante das Escrituras. Todo aquele que oculta os seus pecados não é reconhecido como um filho de Deus, pois uma das características do Filho de Deus é que ele é constrangido pelo Espírito Santo. E quem não é filho não é digno de obter de Deus o menor alívio. Vai sofrer, vai padecer. Portanto, sempre que Deus exibe os seus sinais de ira, até o homem que parece aos olhos dos outros ser o mais santo, prêmio Nobel da Paz, deve humilhar-se e fazer a confissão de que se Deus resolvesse lidar conosco de acordo com as suas rígidas exigências da lei e nos convocasse a comparecer hoje, nesse momento, perante o seu tribunal, ninguém, dentre toda a raça humana, exceto Jesus, de Adão até o último, pequeno, grande, sacerdote ou não, homem, mulher, criança, bebê, criança, não importa. Toda a raça humana seria incapaz de ficar de pé perante ele. Romanos capítulo 3, versos 10, 11, 12 e 23 diz o seguinte. Romanos capítulo 3, versos 10. Abre aí por gentileza, é interessante você ler comigo, para não parecer que eu estou inventando. Apesar de você ter ouvido esse texto, pode ser que você vai pensar que eu estou inventando. Romanos capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos capítulo 3, versos 10, 11, 12 e verso 23. Apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, pastor, eu busco, não busca. Nenhum busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse salmo, ele fala sobre isso. Sobre a sua pecaminosidade. De um lado, a sua pecaminosidade, do outro lado, a misericórdia. Nós vamos chegar lá. Angustia um pouquinho mais seu coração. Admitimos que uma única pessoa ora nesse salmo, é apenas o salmista. Mas ele apresenta imediatamente uma sentença sobre toda a raça humana, é todo mundo que pecou. Todo mundo carece. Todo mundo precisa da misericórdia do Senhor. Ele diz em essência, do primeiro ao último homem, estariam todos perdidos e condenados se Deus exigisse prestação de contas da sua vida. Se hoje você se encontrar com o Senhor, o que acontece? Ah, pastor, eu sou muito novo. Será? Será? Será que você é muito novo? Qual seria o julgamento de Deus sobre a sua vida? Reflita um pouco. Não precisa pegar os pecados do ano passado, não. Só dessa semana. Será que você seria encontrado justo? Será que eu seria encontrado justo? Se engana você, que eu seria encontrado justo. Ele diz em essência que todos pecaram e todos estão perdidos. O salmista não pretende com isso atenuar a sua própria culpa, dizendo: todo mundo faz isso. É comum, é normal. O que as pessoas fazem, eu também faço. Eu estou na média. Eu não roubo, eu não mato. Eu pago os meus impostos. Porventura, eu sou o primeiro? Porventura, eu sou o único homem que tem ofendido a Deus? De maneira nenhuma. Assim, o que acontece é que as pessoas elas vão aplicando como se Deus trabalhasse com média. Sendo que tem um padrão que é Jesus Cristo.
mesclando-se com uma multidão de outros, pensam que estão absolvidos. Não! Como no vestibular é uma nota de corte. E a nota de corte chama-se Jesus Cristo. Mas pastor, então ninguém vai ser aprovado? Pelo seu esforço, não. Pelo seu esforço, não. A aplicação correta dessa doutrina é que cada um examine o seu coração. Maridos, examinem os seus corações. Esposas, examinem os seus corações. Filhos, examinem os seus corações. Homens, mulheres, crianças, idosos, examinem os seus corações. 1 Coríntios 11, 30, 31 e 32, aquele texto que nós lemos na Santa Ceia, diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes. Por que você está tão fraco e doente? E não poucos que dormem, alguns que já estão mortos espiritualmente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O salmista entende isso. Se Deus está te julgando, o objetivo dele é te restaurar. Ele não deixou você à revelia. Ele está julgando você para te consertar. Assim, cada um se verá forçado a confessar que todos os homens, sem exceção, têm merecido condenação eterna e reconhecerá em relação a si mesmo, não uma punição simples, mas punição em cima de punição, em cima de punição. Além do mais, essa passagem nos ensina que, devido ao fato de que ninguém, por meio das suas próprias obras, pode suportar o juízo de Deus, todos aqueles que são tidos por justos não são por causa das suas forças. Não é em decorrência da sua vontade, mas o são em decorrência do perdão de Deus, da remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. De nenhuma outra maneira alguém pode ser justo perante Deus. Salmo 130, verso 4, o último verso desta noite, para trazer alento ao seu coração. Meu coração ele está angustiado. Eu sinto o peso desta palavra. Eu olho para as minhas ações e eu me angustio. Salmo 130, verso 4, vem para trazer o bálsamo. Contigo, porém, o salmista falando com Deus, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Eu escrevi alguma coisa aqui que eu não estou lembrei. Jesus Cristo morre, ressuscita. Há o advento de Pentecostes, logo no início de Atos. E aqueles homens começam a falar em outras línguas. E as pessoas que visitavam Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa olham para eles e falam: eles estão bêbados. E Pedro fala: não, está muito cedo para isso. Pedro discursa. Como eu discursei agora? Fala, em nome de Deus. E aqueles homens se sentem constrangidos. Olham para Pedro e falam: e agora? O que é que eu posso fazer? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Mesmo a palavra afirmando que no mundo não existe ninguém que Deus não possa com justiça condenar à morte, se assim me aprover, com poucos se deixam persuadir da verdade que o salmista acrescenta, que a graça da qual necessitam não lhe será negada. As pessoas, elas sabem que há um Deus, elas têm o entendimento que estão erradas, mas mesmo assim continuam com seus corações endurecidos. Espero que você não seja um deles. Porque quando você se volta a Deus, Ele derrama a sua graça sobre a sua vida. Os que não se arrependem e os que não se submetem a Deus, ou morrem em seus pecados por sua estupidez, porque é estupidez, ou vagueiam entre diversas dúvidas, e quando são perseguidos pelo juízo de Deus, eles se veem esmagados pelo medo, e em extremo atormentados a ponto de caírem em desespero, e as pessoas elas ficam desesperadas.
também espero que não seja o seu caso. Mateus 22:14 fala sobre essa grande multidão de pessoas. Muitos eles são chamados. Muitas pessoas ouvem as Escrituras. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Talvez você esteja me acompanhando há 1 ano, 2 anos, 5, 6, 7, alguns mais 8 anos, que é o tempo da nossa igreja aqui em Brasília. Muitos passaram. Muitos ouviram. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não se submetem ao Senhor. Mas quando uma pessoa, e eu espero que seja você, mas quando uma pessoa ela é despertada do vivo senso do juízo de Deus, ela não pode deixar de se humilhar com vergonha e temor perante o Santíssimo, o Altíssimo, que é isso que Davi está fazendo. Ele está andando, ele está indo buscando remissão e redenção do Senhor, mas confessando os seus pecados. Isaías capítulo 6, verso 5 diz: Então disse eu, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Davi, Moisés, Elias e Isaías, eles, quando estavam na presença do Senhor, eles conseguiam ver a situação do seu ser, pelo brilho da santa luz. Essa insatisfação que está no meu coração, que talvez esteja no seu coração, ela não é suficiente. Você pode finalizar este culto, você voltar para suas atividades, ir jantar, talvez pedir uma pizza, alguma coisa, ir dormir, e amanhã você ser o mesmo. Então esta insatisfação pessoal momentânea, ela não é suficiente. A ela tem que ser acrescentada fé. Fé de que pode ser diferente. Essa insatisfação ela não precisa morar dentro do seu coração. A fé cuja função é despertar os corações. Para quê? Para saber que você, não por suas forças, não pelo seu mérito, você pode entrar na presença do Deus vivo e clamar pelo seu perdão. Hoje pela manhã falava sobre bondade e benignidade. Falando que benignidade é este impulso de fazer o bem e a bondade é a ação. Não fique apenas no impulso. Não fique apenas na insatisfação. Não fique apenas programando. Olha, a partir de amanhã eu vou ler. A partir de amanhã eu vou orar. Comece hoje. Comece agora. Davi agiu como deveria. Quando, para alcançar seu arrependimento genuíno, primeiramente ele intimou-se a si mesmo a comparecer diante do trono do juízo de Deus. Ninguém acusou ele, se acusa. Contudo, para preservar a sua confiança de que lhe falharia sob a influência dominante do temor, ele acrescenta a esperança de que haveria de obter o perdão. Ele não fica só no arrependimento, mas ele busca de Deus o perdão, porque o perdão de Deus ele é abundante. Para melhor confirmar a si mesmo, e a mim e a você, aos outros, o salmista declara que a misericórdia de Deus não pode ser separada dele. Era como se Davi dissesse: logo que eu penso em ti, a tua clemência também se apresenta à minha mente, para que eu não tenha dúvidas que tu serás misericordioso para comigo, visto que é impossível a ti, Deus, se divorciar da sua própria natureza. O fato que tu és Deus, o fato que ele é Deus, é uma garantia que ele vai ser misericordioso com você. Há misericórdia sobre a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 11, 21, versos 11, 12 e 13 diz: Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Davi havia mandado contar ao seu povo. Não porque ele queria fazer um censo,
mas ele queria saber quão poderoso ele era. O seu general, ele fala, não faça isso, Davi, você não precisa disso. Mas ele, como um rei, suscetível a desejos e concupiscências como eu e você, ele fala, eu quero e vai ser feito. E é feito. Deus não gosta disso. E estabelece um juízo através do profeta Gade, e o profeta diz, escolhe o que você quer. 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumidos pelos seus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias, segunda, terça e quarta, 3 dias, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, não foi daqui a uma semana, depois, na hora ele fala, estou em muita angústia, pisei na bola, versão minha. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi sempre soube que independente da luta e dificuldade, o Senhor ele está pronto a estender a misericórdia para você. Basta você clamar. Entendamos que o salmista não fala de um conhecimento confuso da graça de Deus. Não é uma fé insensata. Não é uma fé que manda você pagar ou comprar cartões de Gideão, ou sei lá, qualquer campanha que alguém invente. E sim, um conhecimento que capacita o pecador a concluir com certeza, logo que você, logo que eu, intentar buscar a Deus, ele se deixa imediatamente achar e se reconcilia conosco. Ele não fica dodói. Ele não espera passar um tempo. Quando você clama a Ele, Ele estende sobre a sua vida a misericórdia. Quão longe você foi nos seus desejos, nos seus atos? Quão longe você foi na sua fuga secreta? Pessoas se refugiam na bebida, pessoas se refugiam em trabalho, pessoas saem do âmbito da luta e vão para outros estados ou outras cidades. Pessoas que se prostituem, tem pessoas que têm como fuga secreta o videogame, a televisão, o esporte. Fugas secretas. Até onde você foi longe disso, nessa área, nesse seu pecado? Imagine-se numa situação pior que essa. Vai um pouquinho além disso que você já fez. Vai na tua memória e você começa, piora um pouco mais. Então considere o seguinte. Mesmo nessa pior situação que você já fez, mesmo nessa pior situação que você está imaginando, você pode clamar a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele te ouve. Ele te ouve. Você pode clamar das profundezas como Davi fez, que o Senhor te ouve. Toda vez? Toda vez. 10 vezes? 10 vezes. 1000. A vida inteira? A vida inteira. Deus não está esperando que você obtenha força de vontade porque você não tem. Que você demonstre um pouco de respeito próprio, recupere os seus sentimentos. Não. Na sua luta e na sua dificuldade, Ele fala, clame a mim, que eu derramo sobre você a minha misericórdia. Ele não é um Deus que está longe de você. Ele é um Deus que está perto de você. Ele é um Deus de misericórdia. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor e a Tua graça. Tu és bondoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Mesmo em meio, Pai, ao meu proceder, posso confiar através da Sua palavra, não porque homens falam, mas porque a Tua palavra fala. Que, independente do poço de pecado em que eu vivo, coisas que as pessoas não conhecem, mas que eu conheço, quando eu clamo,
há misericórdia. Se o seu pecado é pequeno, também há misericórdia. Há misericórdia apenas para grandes pecados? Não. Tudo que te afasta de Deus, quando você apresenta a Ele derrama sobre a sua vida da sua misericórdia. Eu oro pedindo que Deus Ele possa te convencer através desta palavra. E você possa, como a igreja de Apocalipse, voltar ao primeiro amor, retomar as boas obras, buscar mais e mais dele e crescer em estatura e graça do Senhor. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cantes para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre será. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Boa semana para você, que Deus fique com você. Em nome de Jesus.